pessoal, retomando aqui, a gente vai ver agora sobre direito à saúde, tá? Como eu falei para vocês, eu gosto de dividir esse tema em 2 blocos. Vou deixar para falar sobre saúde mental na próxima aula, que eu acredito que tem que ter um tempo mais específico só para analisar os dispositivos que dizem respeito a essa temática. Vamos falar sobre o resto, né? A outra parte do direito à saúde, vamos ver agora nessa aula. Aqui nesse primeiro slide, eu trouxe um monte de normativas que eu acredito que sejam importantes vocês terem conhecimento. As primeiras normativas que vocês precisam conhecer e as segundas normativas que são aconselháveis que vocês conheçam. Então, como início, Constituição, por óbvio. Depois nós temos 3 emendas à Constituição, que são bastante interessantes que vocês analisem, e as 3 falam sobre fonte de custeio. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso daí. Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, Lei do SUS e Lei da Gestão do SUS, Sistema Único de Saúde, e Lei da Reforma Psiquiátrica. Lei da Reforma Psiquiátrica a gente vai ver mais na próxima aula. Então, na verdade, deveria ter tirado esse slide, não era para constar aí não. Outras normativas que vale a pena vocês darem uma olhada. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Direitos da Criança, Convenção Internacional dos Direitos da Criança, Convenção Americana de Direitos Humanos, não muito, né? Mas Protocolo de São Salvador, mais. O PIDESC, Declaração de Alma Ata da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, da ONU. Constituições estaduais, no caso da Constituição do Estado de São Paulo, até já coloquei aí os dispositivos para vocês olharem, 219 a 231. Lei de Políticas Públicas para a Primeira Infância, lei bastante importante que está sendo cobrada em todos os editais aí de infância. E as normas operacionais básicas referentes ao SUS. Então são algumas normativas aí, infralegais, que tem a sua valia na hora do estudo para vocês entenderem o que vocês podem cobrar, né? Ainda que sejam legislações, ainda que sejam normativas de valor hierárquico infralegal, se elas estão aí emitidas por órgãos, como por exemplo o caso do Ministério da Saúde, elas vinculam o Ministério da Saúde. Por conta disso, todos os órgãos vinculados a ele. Então é importante para um defensor, ou enfim, né, para um advogado, para um promotor, seja o que for, é importante para um defensor conhecer essas normativas para saber, inclusive, como que a gente pode caminhar para conseguir alcançar aí, né, o bem da vida. Fica tranquilo que esses slides estão disponíveis para vocês. Então, primeira coisa, começamos a falar sobre direito à saúde, precisamos entender um pouquinho o que é o SUS, né? Sistema Único de Saúde. O SUS é uma das melhores coisas que a gente tem no Brasil. Pelo menos idealmente, o SUS é uma das melhores coisas que a gente tem no Brasil. A gente poder falar para outras pessoas, em qualquer outro país do mundo, que a gente tem um sistema que atende qualquer pessoa, independentemente de condição financeira, independentemente de ter pago qualquer coisa, qualquer tipo de acometimento à sua saúde, tanto, na verdade, numa perspectiva de remediar, mas principalmente também numa perspectiva preventiva, é digno de orgulho, tá? Na maioria dos países que nós temos no mundo, para você ter acesso aos serviços de saúde, você precisa ter contribuído. Se você não contribuiu, nada pode ser feito e é muito provável que você padeça da sua enfermidade ali mesmo, ou que até numa perspectiva de estado de necessidade, alguém acabe te socorrendo, mas depois você seja demandado e aí você, né, seja executado civilmente até que você se torne aí um credor insolvente, né? Então aqui no Brasil, salvo o melhor juízo, assim como na Inglaterra, nós temos, pelo menos, idealmente, um fantástico sistema de saúde, onde qualquer pessoa, independentemente de ter contribuído, classe econômica, seja como for, tem direito a um tratamento de saúde de qualidade.
E como eu já quis antecipar para vocês também, não só tratamento. SUS é muito mais do que remediar, mas também tem toda a questão preventiva e de conscientização. Então, no SUS, por exemplo, quando a gente costuma pensar, nós pensamos no que, basicamente? Quero trabalhar com vocês aqui. Quando vocês pensam em SUS, vocês pensam em que tipo de equipamentos? Posto de saúde, UPA, AMA. Isso, isso. UBS, né? Talvez a gente pode falar pronto-socorro, isso aí, a gente pode falar do SAMU, né? Hospitais, né? A gente tem os hospitais gerais, a gente tem as especialidades, mas para além disso nós temos uma gama de outros serviços que vêm antes. Por exemplo, vigilância sanitária, Anvisa, né? Tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, ao saneamento básico, a prevenção, vacinação, pré-natal, tudo que diz respeito a um período antecedente à sua saúde estar debilitada diz respeito à SUS. Saúde, quando a gente fala em saúde, a gente não está falando simplesmente sobre remediar, mas estamos falando sobre melhora de qualidade de vida. Essa é a conceituação genérica do que é saúde. Melhora na sua qualidade de vida. E isso pode ser abrangido em diversos fatores, como a gente vai analisar um pouco mais para frente. Bem, o SUS, como o artigo 198 da Constituição traz, trata-se de uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então nós temos uma hierarquia no SUS, como se fosse uma pirâmide. Essa pirâmide, por mais que seja hierarquizada, ela é descentralizada, com uma direção única em cada esfera de governo. Então nós temos no âmbito federal a gestão pelo Ministério da Saúde. Nós temos no âmbito estadual os ministérios da saúde estaduais. E nós temos em âmbito municipal as secretarias, né? As secretarias estaduais, secretarias municipais e o Ministério da Saúde no âmbito federal. E cada um desses centros de poder em cada ente vai ser responsável pelo desenvolvimento desse sistema único pelo seu território. Sendo que, como nós estamos falando sobre sistema, isso continua sendo interligado. O atendimento ele é integral. Você não vai aparecer com algum sintoma e só vai ser tratado para aquilo e fechar os olhos para todas as questões. Quando você é atendido pelo SUS, a gente está falando sempre idealmente, né? Quando você chega num serviço do SUS, tem que ser analisado você como um todo. Então não é porque você tem uma dor na mão que simplesmente vai ter alguém especialista nisso e só vai te dar resposta nisso, e se ele perceber que você tem alguma outra questão, isso não tem a ver comigo, eu não vou te encaminhar. Como talvez fosse num médico particular, né? Você vai lá no ortopedista, ele vai ver aquilo. E se ele percebe que você tem alguma coisa relacionada, sei lá, uma arritmia, alguma coisa do tipo, se bem que ele nem consegue saber isso sem fazer os exames, ele não vai dar encaminhamento nenhum, porque a especialidade é ela, você está pagando ele para aquilo. No SUS você tem os encaminhamentos. Então, se percebe que você tem alguma condição especial, você é, pelo menos, indicado a comparecer em outra especialidade ou em outro equipamento para que você tenha a sua condição analisada como um todo. Prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, é sempre a prevenção que é mais importante do que remediar. Até porque, se você previne, você está evitando que o mal aconteça. No remédio, o mal já aconteceu. E, além disso, remediar costuma ser mais caro, tanto em custos econômicos quanto em custos emocionais, custos humanos, né? Faz sentido isso. E, por terceiro, participação da comunidade. Isso é muito interessante. É uma diretriz do SUS que a sociedade, que a comunidade participe da elaboração e da construção da política que está sendo realizada em relação a ela. Essa é a direção mais esquecida de todas, justamente porque enche o saco dos governantes.
Então o governante não vai ficar insistindo para que a participação popular se dê. Ou a gente toma consciência e a gente cobra, ou vai acabar sendo passado como um trator. Bom, temos aqui uma daquelas normativas que eu trouxe para vocês, normas operacionais, que é essa daqui, a portaria 399 de 2006 do Ministério da Saúde, que fala sobre o Pacto em Defesa do SUS. E eu quero chamar atenção para vocês sobre isso, tendo em vista os recorrentes ataques que estão tendo ultimamente ao SUS, e que por conta disso é importante que a gente debata o assunto e, além disso, preste atenção porque talvez possa ser cobrado numa futura prova, já que o assunto está em voga. Muito se tem feito para questionar a qualidade do serviço prestado pelo SUS, utilizando-se disso como forma de tentar mudar a forma que nós temos hoje de prestação de direito à saúde para nos aproximar de algum modelo que precise do custeio por parte das pessoas, sendo que nós temos o péssimo costume de acabar copiando sempre os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre são tidos como nosso modelo para tudo, sendo que os Estados Unidos, em âmbito nacional, são tidos como motivo de vergonha quando se fala sobre o sistema de saúde deles. Não é à toa que existem filmes que satirizam o sistema de saúde deles na medida em que se tem alguém morrendo, normalmente nós estamos falando de pessoas em situação de rua, se tem alguém morrendo na frente de hospitais, eles não fazem nada, porque eles não contribuíram e por conta disso estão lançados à própria sorte. Alguém pode dizer, mas em São Paulo as pessoas também morrem de frio nas ruas, né? Pois é, isso acontece. Mas não deveria acontecer se levassem as pessoas direitinho ali para os hospitais, ou para a UBS, ou para a UPA, ou para o pronto-socorro, seja lá o que for. E o que se pretende fazer com isso? Mostrando-se cada vez mais as falhas do Sistema Único de Saúde, em alguns pontos até mesmo sucateando o Sistema Único de Saúde, tentar gerar uma mobilização popular para que de fato isso mude. Isso mudando vai atrair mais investidores, vai atrair, portanto, interesses econômicos que vão com isso participar, que vão lucrar com a contribuição que as pessoas vão dar para que esse sistema colaborativo comece a funcionar. Obviamente não há nenhuma perspectiva de redução de impostos em paralelo com isso daí. E com isso a gente acabaria tendo uma mercantilização do direito à saúde, o que, percebendo aí pelos países que tentam nos vender como modelo, não tem dado muito certo. Então em 2006, o Ministério da Saúde editou esse pacto em defesa do SUS, chamando a atenção para que nas 3 instâncias federativas se reforçasse o SUS como política de Estado, mais ainda do que como política de governo. Ou seja, o SUS não está aí para ser bandeira partidária daquele que está ali na ocasião, porque assim como a assistência social, tem algumas pessoas que tentam vender, tentam se candidatar baseado na miséria do povo. Né? Então eu vou conceder a medicação porque não tem que conceder nada, isso é direito, isso não é benevolência. Né? Assim como na assistência social a gente tenta, e a gente vai ter uma aula só sobre assistência social, tenta tirar esse ranço assistencialista, caritativo, comprador de voto, né, da assistência social, na saúde também tem um pouco disso. Então a gente tem que ver, a partir da Constituição de 88, principalmente, assistência social, saúde, educação, habitação, nada disso como benevolência, mas como os direitos. Então é política de Estado, é algo que tem que se apresentar como direito objetivo para todas as pessoas. Deve-se defender vigorosamente os princípios basilares dessa política pública inscritos na Constituição Federal. E a concretização desse pacto passa por um movimento de repolitização da saúde como uma clara estratégia de mobilização social, envolvendo o conjunto da sociedade brasileira, extrapolando os limites do setor e vinculado ao processo de instituição da saúde como direito de cidadania, tendo o financiamento público da saúde como um dos pontos centrais. E aí eu quero chamar a atenção para vocês sobre a questão das fontes de custeio do SUS.
que recentemente sofreram algumas modificações, dizem respeito àquelas emendas constitucionais que eu trouxe para vocês. Basicamente, logo depois que a gente teve o golpe que tirou aí a presidenta Dilma e a gente teve esse período aí, né, de Michel Temer, aquele programa Ponte para o Futuro, não sei se vocês se lembram dele, basicamente a ideia era cortar os gastos com saúde e educação, gastos que eram tidos pela Constituição como verba vinculada, de gasto obrigatório, e com isso se estaria, segundo o programa de Michel Temer, possibilitando corrigir um desfalque que existiria em relação à Previdência. Esse grande mito aí do déficit previdenciário que tem sido utilizado para qualquer coisa. Reforma trabalhista, reforma previdenciária e também para mexer nas fontes de custeio aqui relacionado à saúde. Se naquela época simplesmente tivesse feito uma emenda constitucional para retirar a previsão de gastos de verba vinculada, isso com certeza, ou pelo menos imagino eu, teria grande chance de ser barrado no STF. Porque afinal das contas, vedação a retrocesso, poderia se alegar cláusula pétrea. Como que se poderia mexer numa questão tão sensível, sem mais nem menos? E o que se fez aqui, com a emenda constitucional, que eu não me lembro o número, mas a gente vai ver mais pra frente, foi uma forma de tentar driblar isso, enganar as pessoas que não têm tantos conhecimentos técnicos. Eu mesmo me perdi em determinado momento enquanto eu estava preparando essa aula para vocês. Ainda bem que a gente sempre pode se socorrer de pessoas que são específicas e especializadas nessa área. E por isso que eu vou trazer para vocês as conclusões que eu tenho sobre isso. Bom, segundo o parágrafo 1º do artigo 198, o SUS será financiado com recursos do Orçamento de Seguridade Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Esse daqui era o parágrafo único do artigo 198 na sua redação original. E a grande importância dele é de dizer isso daqui. O financiamento vem do Orçamento da Seguridade Social, ou seja, a saúde não é algo que, para você poder usufruir, tem que ser contributivo. Todo mundo, independentemente de sua condição financeira, pode inclusive não ter contribuído um centavo, pode ser um recém-nascido, pode ser um idoso que trabalhou na informalidade a vida inteira, pode ser alguém que foi marginalizado e vive em situação de rua, qualquer pessoa vai ter condição de usufruir do SUS. Então esse aqui era o parágrafo único. O parágrafo 2º, que foi inserido pela emenda constitucional número 29 de 2000, inclusive gerou a renumeração aqui do parágrafo único para o parágrafo 1º, a questão da verba vinculada. A União, os estados e o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, e aí se dispôs quanto que cada ente deveria gastar no mínimo. O da União já foi totalmente mutilado. Então eu vou passar para os outros primeiro para a gente voltar depois. Estados e Distrito Federal, 12% 12% dos recursos e impostos arrecadados. Depois, obviamente, vocês podem analisar direitinho a que faz menção esses artigos que estão dispostos, mas o importante é vocês terem os números. Estados e Distrito Federal tem que 12% do que arrecadar, deduzido o que for transferido para os municípios. Distrito Federal e municípios, né? Lembra que o Distrito Federal tem as duas partes, são duas fontes de custeio diferentes, por conta disso é 12% relacionado a esses daqui, 15% relacionados a esses daqui. Municípios e Distrito Federal, 15% dos recursos que arrecadar. Tá bom? Tranquilo, né? Dá para entender. O que é arrecadar do município, 15%, o que é arrecadar do estado, 12%, e ainda dá para deduzir aquilo que foi repassado pelo município a esse título. Beleza? Então isso daí foi colocado pela emenda constitucional número 29 de 2000. O problema começa a ficar quando a gente fala sobre a União, tá? E aí a gente parte para a nossa segunda emenda constitucional. Essa emenda constitucional aqui... Não, peraí.
É isso mesmo. Essa emenda constitucional aqui, a 86 de 2015, ela altera especificamente quando a gente fala da União. Também tinha uma forma vinculada, assim como tinha com o Estado e com os estados e os municípios, bem tranquila, sem ter que ficar inventando muita moda. Mas aqui o que eles fizeram? A porcentagem que vai ser deduzida da União vai ser a seguinte: você vai analisar a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, acrescida no mínimo da variação do PIB, sendo que nunca pode ser inferior a 15%. Eu já dei nó só de ler isso daí, né? Mas, enfim, o importante... Só entendi o nunca sendo inferior a 15, né? Exatamente, o que a gente ainda ficava na mente era isso. Bom, se não pode ser inferior a 15%, parece bom. Parece, né? Afinal das contas, tem um valor mínimo aí. Aí você pensa, né? Bom, eu não sou economista, mas será que essa análise aqui é superior, inferior ou igual se a gente fizesse uma porcentagem vinculada dos impostos e recursos arrecadados? Bom, eu suponho que, tendo sido algo feito recentemente, com o conservadorismo que vem avançando na nossa política, parece que isso daqui é relacionado a alguma coisa que vai acabar dando um montante menor, tá? Me parece. Não cheguei à conclusão, mas me parece que é isso. Professor, desculpa a pergunta. O texto anterior era 15%? Não me recordo, mas eu acho que era, mas eu não me recordo, tá? Bom, observando-se a Lei Complementar número 141 de 2012, tá? Essa lei complementar, ela acaba falando que você sempre tem que ter como limite mínimo aquilo que você gastou no ano anterior. Então, além do que está escrito aqui, dos 15% da receita corrente líquida, com a variação do PIB, nunca pode ser menor do que o do ano passado. Esse seria um patamar mínimo, tá bom? Muito bem. Só que aí veio a tal da emenda constitucional, a tal da PEC do teto de gastos, né? Se o Temer tivesse feito o que ele queria, que era simplesmente acabar com as verbas vinculadas, teria dado todo esse problema que eu trouxe, provavelmente teria voltado ao que era antes. Mas aí, olha o que esses caras fizeram. O piso mínimo em saúde, pela emenda constitucional 86, pela outra, é de 15% das receitas correntes líquidas da União, cambiante conforme o crescimento do país. Ou seja, se a gente está falando das receitas líquidas, a gente pelo menos vai ter a certeza de que conforme o país vá avançando, conforme o PIB vai aumentando, e o PIB sempre tende a aumentar, ainda que pouco, mas sempre vai aumentando, as receitas relacionadas à saúde também vão aumentando, porque sempre vai se tratando, pelo menos, de 15% de algo que vem crescendo, concordam? Se o Brasil está crescendo, se a receita está aumentando, ainda que paulatinamente, também está aumentando os gastos que têm sido dados com a saúde. Ok. A mens legis era de manter o piso da saúde móvel em relação ao desenvolvimento econômico da nação. Mas aí a emenda constitucional número 95 muda isso. Por quê? Porque ele, por 20 anos, deixa de ter esse tipo de vinculação. Ou seja, a gente não tem nenhuma vinculação relacionada aos impostos e nenhuma vinculação relacionada ao quanto se está avançando de receita líquida, e passa a fazer, a partir de 2017, uma mera atualização monetária. Quando você faz simplesmente uma atualização monetária por base da inflação, você congela. Não é que você deixa de arrecadar, ainda você vai ter um dinheiro entrando todos os anos, mas você deixa de ter uma atualização real de quanto se está gastando. O crescimento do país deixou de ser parâmetro para o piso da saúde, e a correção da inflação jamais contemplará o crescimento populacional, os índices de longevidade e a sua epidemiologia, os custos dos insumos, matérias e medicamentos, novas e velhas tecnologias de saúde, dentre outras. A emenda constitucional 95 alterou, sem dizer expressamente, o percentual mínimo da saúde, que matematicamente deixou de ser de 15% sobre o valor das receitas líquidas aí.
para ser o valor da receita corrente líquida de 2017, acrescida da variação do IPCA anual incorporado no PIS a cada ano. Então, o Brasil vai crescendo, por quê? Porque a população vai crescendo ou vai desenvolvendo melhor as suas riquezas, enfim, de qualquer forma, o Brasil vai aumentando suas riquezas e a saúde não vai acompanhando isso. Seja em termos populacionais, seja em termos de tecnologia. No ano de, e aí eu mostro para vocês o porquê que isso realmente é sintomático. No ano de 2018, o valor percentual sobre a RCL foi de 13,9%. Ou seja, a gente teve uma perda real de 4,2 bilhões. Isso só em um ano. Agora, somando a perda de 2018 com a de 2019, são 9,7 bilhões. Agora, isso em 2 anos, imagina isso em 20 anos. Esses dados, essas contas, foram obtidas por uma pesquisa da Fiocruz, que é um instituto que tem bastante credibilidade no que está falando, não está falando besteira, né? Não tem interesses politiqueiros no que está falando. Então isso só demonstra que essa PEC, na verdade, está trazendo um puta de um prejuízo para o desenvolvimento e para a manutenção do que já existe. Porque numa perspectiva em que a nossa população cresce e os gastos com a saúde não acompanham, você está tendo um retrocesso. E infelizmente, salvo o melhor juízo, a Procuradora-Geral da República na época, que era Raquel Dodge, antes de sair do cargo, fez um baita de um parecer pela legalidade, pela constitucionalidade dessa PEC, que já está sendo questionada no STF. Uma legalidade, uma constitucionalidade que está amparada no fato de que não se trata de uma vedação ao retrocesso, tendo em vista que com isso se está garantindo a atualização monetária. Então, quando se analisa de forma superficial, você fala, mas está garantido, tem uma atualização, então parece que isso preenche o comando normativo. Mas se você pegar para ver que só em 2 anos foi quase 10 bilhões de reais que a gente perdeu para a saúde, imagina como é que a gente vai estar daqui a 20 anos. Ou pelo menos que seus relatórios sejam lidos, né? Bom, voltando então ao SUS, né? Agora imagina todo esse sistema que já anda cambaleante, daqui a 20 anos como é que vai estar? Isso daqui vai ser feito tal qual fizeram com as nossas grandes empresas. Odebrecht, Embraer, Petrobras, quebram as empresas para depois vender para principalmente o capital estrangeiro. Nem para capital interno, para capital estrangeiro. Mesma coisa, vão destruir o nosso sistema único, que é uma das coisas mais bonitas, ao invés de melhorá-lo. E assim, eu vou dizer sinceramente, o SUS tem suas falhas, o SUS tem filas, obviamente não é a mesma disponibilidade que você tem do que o sistema particular, mas o negócio, de certa forma, funciona. Se você não consegue a vaga, entra no judiciário, você consegue a garantia. E aí eles vão dar um jeito de fornecer. A gente consegue. No judiciário a defensoria costuma ficar um pouco desesperançosa, porque a gente costuma perder muito. Né? Mas saúde é uma coisa que a gente ganha muito. Né? Educação, saúde, o judiciário dá. A gente consegue. Isso é uma coisa bonita de ver nosso trabalho. Então ainda que o SUS, pelo executivo, não forneça, a gente consegue pelo judiciário. Em breve a gente não vai conseguir nem isso. A defensoria também é um SUS? A defensoria, de certa forma, também é um SUS. É verdade. Tem muita gente que ficaria puta da vida de ouvir isso. Né? Na verdade, a defensoria não é um SUS, na medida em que nós somos um pouco mais parecido com a assistência social, ou seja, com o SUS, do que com a saúde, que é o SUS. Porque o nosso não é universal. Né? Enquanto a educação e a saúde são universais, a defensoria ela só se presta para determinados grupos vulneráveis, assim como a assistência social. Mas eu entendi seu paralelo. Voltando para o SUS. O artigo 7º da Lei 8080 de 90 traz aí os princípios e eu apontei aqui para vocês aqueles que eu considero os mais importantes. Primeiramente, universalidade. Todo mundo tem direito.
Segundo, integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Nossa, é muito bonito esse princípio. É muito bonito, porque ele parte do pressuposto de que você vai analisar o todo e não somente a parte. Quando você analisa a questão relacionada à saúde mental, poxa, isso daí é mais ainda, a gente chama mais atenção. Quando você vai falar assim, pô, a pessoa vai para o CAPS, o que você vai analisar no CAPS? Tudo. Você vai fazer um check-up total da pessoa. Então você não vai analisar só, a pessoa chega com a demanda de que ela está, sei lá, tendo surto, esquizofrênico, não sei, ela chega com essa demanda. Você vai analisar a questão dela como um todo, você vai analisar a questão familiar, você vai analisar a questão de uso de substâncias psicoativas, questão laboral, questão da moradia, onde que a pessoa está morando, se ela tem outras questões que podem impactar no seu transtorno psicológico, na sua questão psíquica, interdisciplinaridade. Então você tem o psicólogo, você tem o assistente social, você tem o psiquiatra, você tem a inter-relação com outros membros, por isso que quando a gente fala de infância, a gente fala muito de trabalho de rede. Por isso que eu comecei a aula, provavelmente eu comecei a aula lá na primeira vez, falando que infância é basicamente tudo, até os 18 anos de idade, né? E é isso, pô, a gente tá vendo saúde, a gente vai ver assistência social, a gente vê educação, coisas que você por pensar, na verdade, não são só de infância, né? São de fazenda pública em geral, mas aqui a gente vê muito, porque é muito importante isso aí pra gente. Então a gente trabalha em rede, a defensoria tá ali o tempo todo com assistência, com a saúde, com a habitação, com a educação e tudo mais. 3. Preservação da autonomia das pessoas. Essa é a mais importante para mim. Eu chamo muita atenção. Você, quando trabalha dentro do SUS, trabalha como Estado. E como Estado, você está lá como prestador de serviço. Você não é o pai daquele indivíduo. Você não é... Sabe laranja mecânica? Você não é aquele médico que tá tentando transformar o indivíduo. Você não está lá como correcionalista. Você não está lá como dono da moral. Você está lá como prestador de serviço. Então, em assim sendo, o seu papel é 3 e 5 e 6. Informar a pessoa sobre o seu estado de saúde, divulgar as informações sobre os tratamentos possíveis e as suas consequências e preservar a autonomia para que o paciente decida como que ela deve agir. Entra numa discussão de direito, porque está em integridade física e moral e a pessoa, por exemplo, testemunha de Jeová não aceita a doação do sangue. Tem um choque entre os dois, né? Pois é. Porque tem a moral dela da religião que ela não vai aceitar, mas o médico também tem... Se a pessoa é testemunha de Jeová e por conta de uma questão de consciência ela não quer determinado tratamento, o SUS tem a obrigação de aceitar. Mesmo se ela estiver correndo risco de vida. Mesmo se estiver correndo risco de vida. Não estou dizendo... Calma. Calma, pequena gafanhota. Não estou dizendo que eventualmente se o médico fizer a cirurgia... Desculpa, perdi um pouco ali o raciocínio. O que eu estou querendo dizer com isso é que deve ser analisada a autonomia da pessoa. Mas se eventualmente o médico fizer a cirurgia, eu não estou dizendo que ele vai ser responsabilizado por isso. Eles fazem, né? Então, por isso que eu pensei, porque é o Conselho Regional de então, mas Medicina calma. pode... Nós temos as questões relacionadas ao procedimento da saúde e nós temos as questões relacionadas ao procedimento penal. Tá? O SUS tem que analisar a autonomia, mas individualmente, se um médico realizar uma cirurgia, um procedimento que aquela pessoa não queria, provavelmente ele estará acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade. Sim. Entendeu? Ou do exercício regular de direito, sei lá. Ele vai estar amparado, mas isso não significa que civilmente o Estado não estará obrigado a ressarcir. Normalmente é isso que acontece, entra na verdade com uma ação civil para ter Então, penalmente, eu vejo como resguardar qualquer pessoa que tentar salvar a vida, mas isso não significa que ele não possa pretender uma indenização. O Supremo também já pesou, não, a vida, o direito à questão da vida e a religião decidiu sobre isso, não? Então, principalmente o assunto fica interessante quando nós falamos sobre crianças e adolescentes, tá? Principalmente quando estamos falando sobre crianças e que não tem a possibilidade de se manifestar. Nós temos muitas normas
e isso está em voga hoje, tanto que foi até cobrado na segunda fase pelo Flávio, em Infância na Defensoria de São Paulo, sobre o direito de ser ouvida a criança. É o artigo 12 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. A criança e o adolescente tem o direito de participar de todos os processos decisórios da sua vida. Ela é sujeito de direitos. A legislação civilista ainda não entendeu o conceito de sujeito de direitos do Estatuto e da Constituição. Ainda a legislação civilista está presa a conceitos de capacidade, de incapacidade e capacidade relativa. Ou seja, se nós temos a compreensão de sujeito de direitos, de oitiva, de participação dos momentos decisórios, isso não tem mais como fazer uma compatibilidade com os institutos civilísticos. Mas não quero entrar nisso, porque a gente vai entrar num caminho sem volta. No que eu estou falando sobre a intervenção em crianças e adolescentes, isso nós estamos falando de uma criança que nem tem capacidade de se manifestar. 3 anos, 2 anos, né? Aí, nesse caso, é a convicção religiosa do pai sobre a criança. A criança não está decidindo. Esse é um grande conflito. Mas o que eu quero mais pegar aqui para vocês mesmo é o que a gente vai ver na próxima aula. Internações contra a vontade da pessoa, na pretensa melhor adequação para seu problema de drogadição ou transtorno psiquiátrico. Você vai lá na Cracolândia, região conhecida, problemática, tida como problemática em São Paulo, e começa a colocar as pessoas, né, em ambulâncias e levá-los para locais de internação sem que as pessoas tenham com isso concordado. Nós vamos analisar isso na próxima aula, mas já quero chamar a atenção para vocês que isso daqui não está sendo analisado quando se coloca compulsoriamente as pessoas dentro de estabelecimentos. Ou seja, compulsoriamente estou falando de uma forma genérica, contra a sua vontade. É que na infância mesmo, quando eu falava com o centro de atendimento disciplinar, o CAN, eles falavam sempre para encaminhar o adolescente para o CAPS e a família estava nesses casos. Perfeito, é isso mesmo. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Aí eu já... Igualdade de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Né? Lembrando, portanto, que quando eu estou falando sem preconceitos de qualquer espécie, eu estou falando também sobre dar tratamento com dignidade para pessoas transexuais. Lembrar de usar o nome social. Lembrar que o SUS também tem que estar adequado ao fornecimento de serviços de saúde adequados a essa população. Como, por exemplo, propiciar a cirurgia de redesignação sexual. Que não é um luxo, não é uma estética, mas é essencialmente uma forma de você corrigir uma questão somática que a pessoa não tem como resolver se não for por meio do SUS, porque ela não tem condições financeiras para cá. Participação da comunidade, de novo. Então vem como diretriz na Constituição, vem como princípio no SUS. Descentralização político-administrativa, direção única em cada esfera de governo, mas ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. Organização de atendimento... isso aqui é novo, por isso que eu coloquei. Organização de atendimento público específico especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, o atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras em conformidade com a Lei 12.845 de 2013. Ou seja, a mulher foi lá, apanhou do marido ou da companheira, né, da esposa, afundou o rosto. Isso não é estética. O Estado tem que reparar isso daí, porque mais do que simplesmente uma questão estética, isso diz respeito a uma questão de gênero que tem que ser combatida pelo Estado. Olha que legal esse artigo 3º da Lei do SUS. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Imagina daqui a 20 anos, quando a nossa fonte de custeio tiver secado. O estado da saúde, se já não tivesse sido vendido para iniciativa privada e de repente tentado dar algum tipo de respiro, o estado da saúde da nossa população expressa a organização social e econômica do país. Tendo a saúde como determinantes e condicionantes, dentre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer, acesso a bens, serviços essenciais. Você não consegue compreender uma pessoa como sendo sadia, uma pessoa como tendo sua saúde ok, se não tiver esse tipo de direitos também
resguardados. Ninguém vai conseguir ter uma saúde adequada se não tiver uma alimentação adequada, balanceada e minimamente de acordo com nutricionistas. Não é por outra razão que muitos municípios, por exemplo, têm um benefício que é o da segurança alimentar. Aqueles que não têm, vai passar fome, não tem o que fazer, tem por meio ou de repasse financeiro ou cesta básica. Mesma coisa trabalho, né? Não sei se você já ouviu falar saúde do trabalho, meio ambiente. O meio ambiente pode ser o meio ambiente urbano, o meio ambiente do trabalho. Saneamento básico é a primeira etapa quando você pensa em saúde. Não existe saúde sem que você tenha esgoto encanado, sem que você tenha rios devidamente, por exemplo, né, o Tietê devidamente canalizado, para que quando tem enchente isso aí não desague nas comunidades ribeirinhas e por conta disso gere tudo quanto é proliferação de doença e pragas e por aí vai. Diz respeito à saúde também ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Deixa eu ver o que mais. O conjunto de ações e de serviços tem que ser prestado pela administração direta e indireta, ou seja, pode ser feito convênios também, não necessariamente é a secretaria que vai exercer aí a sua atividade, podendo inclusive contar com atividade privada. Então, não só por meio de convênios, que a Prefeitura, o Estado e a União vão exercer a saúde, mas também é facultado à iniciativa privada exercer, prestar o serviço à saúde em caráter complementar. Não, aqui é iniciativa privada, qualquer um, Einstein, entendeu? Significa que qualquer um pode mercantilizar a saúde de forma complementar, tá bom? O que eu ia falar? É por conta disso que se acontecer alguma coisa que restrinja seus direitos e que possa ser corrigido de forma célere, se tratando apenas de direito líquido e certo, você pode entrar com mandado de segurança. Ou se eventualmente alguém estiver com a sua liberdade, sua locomoção restrita, você pode entrar com habeas corpus. Porque cabe mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, todas essas ações constitucionais, em regra, contra o poder público. Mas também contra o particular quando ele está no exercício de uma atividade essencialmente do poder público. Então é por isso que nós podemos entrar com habeas data contra uma universidade particular, que a gente pode entrar com um habeas corpus no caso de uma internação realizada fora das hipóteses legais, ou um mandado de segurança no caso da impossibilidade de fornecimento. Por exemplo, a criança tem o direito de um acompanhante, quando estiver internalizada. Acaso não seja possibilitado, o mandado de segurança pode corrigir isso aí também, tá? Bom, falar um pouquinho sobre como os tribunais vêm entendendo a questão do direito à saúde. Primeiro de tudo, direito à saúde é um direito subjetivo. Precisou se discutir isso daí. Tem essas decisões aí que eu coloquei como paradigmáticas a respeito do assunto, né? O município, o Estado, a União tem a obrigação de prestar, não se tratam apenas de normas programáticas, qualquer forma de previsão de fornecimento de direitos tem algum mínimo constitucional sob pena de invalidar o próprio valor normativo da Constituição. Por conta disso, ainda que se pense numa progressividade de implementação, algumas questões têm que ter a sua oferta imediata, e é o caso da saúde, por estar dentro do que se compreende de mínimo existencial, sob pena de se jogar tudo fora. Se você nem o mínimo existencial consegue prover para a sua população, o que se está fazendo, portanto, com o dinheiro público, né? Então o direito à saúde não tem escapatória, tem que providenciar. Para o pessoal de São Paulo, eu ainda coloquei todas as súmulas do Tribunal de São Paulo que dizem respeito à saúde. Para o pessoal que não é de São Paulo, que nos vê em casa, eu também coloco quando eu encontrei uma correspondência em relação ao STJ e STF, tá bom? Competência. Se estamos falando sobre
criança ou adolescente necessitando de serviço de saúde, nós estamos falando sobre vara da infância, tá? Não é vara da fazenda, é sempre vara da infância. Aliás, nós nunca vamos usar a vara da fazenda se nós estamos falando sobre criança e adolescente. Se haveria a hipótese de vara da fazenda, nós sempre vamos usar a vara da infância e juventude. Diferente é quando nós estamos falando sobre instituições particulares, né? O juízo da infância... Não, peraí. Ó, na mesma linha, STJ decidiu. Compete ao juízo civil julgar as ações envolvendo pessoas jurídicas de direito privado, ainda que exerçam funções típicas de administração pública, salvo em se tratando de matéria de direito público. Então, se nós temos, por exemplo, vou pegar um plano de saúde, né? Aquela criança tem um plano de saúde. Se deu algum problema relacionado à prestação do plano de saúde, eu vou demandar contra o plano de saúde no juízo civil. Ainda que se trate de uma função típica de administração. Mas em se tratando de matéria de direito público, como por exemplo, vamos supor que esse plano de saúde, algum médico relacionado a esse plano de saúde, restringiu minha liberdade indevidamente. Né? Alguém foi lá, disse que eu estou fazendo um uso indevido de entorpecentes, por conta disso me internou ali contra a minha vontade. Aí cabe habeas corpus. No que cabe habeas corpus é matéria de direito público. Né? Lembra? Quando vocês vão lá no Tribunal de Justiça, tem direito público, direito privado e criminal. Um habeas corpus, né? Tudo bem que habeas corpus em regra é criminal, mas um habeas corpus nesse caso, ou um mandado de segurança nesse caso, um habeas data nesse caso, ele iria para qual Câmara? Câmara de Direito Público. Se trata de matéria de direito público. Então, se nós estamos falando de matéria de direito público, nós vamos para a vara da infância. Agora, se é uma matéria relacionada a pessoa jurídica de direito privado, que não seja uma matéria essencialmente de direito público, como por exemplo uma relação contratual, uma cobrança, o não fornecimento do serviço adequado, isso é relação consumerista, isso daí é vara civil. Deu para entender? Então, em regra, quando nós estamos falando sobre público de defensoria, nós estamos falando, em regra, só de competência da vara da infância. Porque nós estamos falando, em regra, de pessoas que são pobres e que, por conta disso, não têm sequer condições financeiras de arcar com um plano de saúde. Mas se, eventualmente, essa criança estiver num plano de saúde, ainda que seja um plano de saúde mais barato, ou de algum familiar, né, de alguém, pode ser que tenha alguma questão. Se for uma questão contratual, consumerista, nós estamos falando de juízo civil. Se for uma matéria típica de direito público, ainda assim você vai falar sobre o juízo da infância e juventude. Acho que eu falei com vocês, se eu não falei, eu faço questão de frisar. Quando nós estamos falando de educação, mesma coisa. Sempre é vara da infância. Agora, se você estiver numa instituição particular e for uma questão consumerista, questão de pagamento, questão de, sei lá, né? Uma questão, de, por exemplo, de cobrança, você vai na vara civil. Agora, se for uma matéria relacionada a direito público, você vai na vara da infância. Né? Contestar, por exemplo, não oferta ali do currículo, qual é o nome? Das notas, né? Você pode fazer isso na vara da infância, tá bom? O juízo da infância e juventude é competente para o cumprimento das sentenças proferidas no âmbito de sua jurisdição. Então, ainda que você tenha obtido um título executivo que pareça que você deveria executar na fazenda ou na infância, não, é na própria infância e juventude, se ele foi emitido por ali. Ficou alguma dúvida em relação à competência? Tá. Indevida ingerência no Poder Executivo, né? Uma tese que normalmente as procuradorias levantam. Né? O judiciário não pode intervir porque isso fere a autonomia, discricionariedade, oportunidade, conveniência. Nós temos aqui um montante para gastar, a gente está fazendo da melhor forma possível. Se o judiciário der a vaga em creche, isso vai tirar o dinheiro de outro lugar, vai atrapalhar, não sei o quê. Esse discurso não cola, tá? Tanto o STF, a DPF 45, quanto o TJ de São Paulo, posicionamento pacífico.
Em se tratando de direito líquido e certo, em se tratando de direito subjetivo, em se tratando do próprio ente, daquele que vai realizar a sua lei orçamentária, é esse ente que tem que dar conta de suprir toda a demanda do seu povo. Se o ente não conseguiu se organizar, o problema é dele. E por conta disso, cabe ao judiciário corrigir essa mal elaboração de lei orçamentária ou de gasto público. Não se trata de uma ingerência indevida, mas da correção de um mau trabalho realizado, seja pelo executivo, seja pelo legislativo na hora da lei orçamentária. Não existe margem para conveniência e oportunidade quando se fala de direitos fundamentais. Questão relacionada à solidariedade entre os entes. Tranquilo, União, Estado e município são solidários, têm responsabilidade solidária no fornecimento da saúde. É claro que se você botar a União no polo passivo, você está indo para a esfera federal. Então, dificilmente vocês vão ver um caso na Defensoria Estadual que envolva a União. Vai envolver Estado e município ou só um dos dois. Mas saibam que dá para colocar todo mundo no polo passivo. Obviamente a União é a que atrai a competência para a Justiça Federal. Deixa eu ver. É inadmissível a denunciação da lide, chamamento ao processo, só atrapalharia mais o andamento do processo. É isso aí. Prazo recursal. O prazo previsto no artigo 198, inciso 2 do ECA, fala sobre 10 dias para os procedimentos previstos no ECA. Quando nós falamos sobre direito à saúde e direito à educação, por exemplo, nós não estamos falando sobre procedimentos previstos no ECA. Nós estamos falando sobre ações de obrigação de fazer, que tem uma previsão ou no CPC ou na lei do mandado de segurança. Ou seja, as ações que visam garantir a educação e a saúde não estão especificamente regidas processualmente falando no Estatuto. Por conta disso, o prazo recursal previsto no artigo 198, inciso 2, não se aplica aos processos relacionados à saúde e educação. O que nos leva a crer, portanto, que o prazo de 10 dias não se aplica, vamos para a regra do CPC e o prazo recursal para apelação é de 15 dias. Em dobro, 30. Por conta disso, nós inclusive vamos nos valer do prazo em dias úteis. Tá bom? Então a gente cai na regra do CPC, não aplica a regra especial do sistema recursal dos procedimentos do ECA. A questão da reserva do possível. Já falei para vocês sobre isso quando a gente viu sobre educação. Tá? Só quero acrescentar para vocês a questão do mínimo existencial, que tem que sobrepor a qualquer outra política pública. Se você não consegue nem garantir o mínimo, o que se está fazendo então? Né? Essa tese da reserva do possível... Então, é o que eu falei. A tese da reserva do possível, ela é até adequada se você me comprovar que você, município, gastou todo o seu dinheiro, e não tem como, senão você faliu, que se você pedir auxílio para o Estado, não vai dar, que se você pedir auxílio para a União, também não vai dar, e que se você pedir auxílio para a ONU, também não vai dar. Nunca vi um caso assim, né? Não existe. Bom, melhor estado de saúde possível. Tem algumas previsões que trazem essa expressão. O artigo 12 do PIDESC e o artigo 24.1 da Convenção dos Direitos da Criança. O que seria esse melhor estado de saúde possível? Nós temos o comentário geral número 12 do PIDESC, que fala sobre o assunto, e também esses 4 comentários gerais do Comitê dos Direitos da Criança, que falam sobre o assunto. Eu trouxe só um pedacinho do comentário geral do número 12 do PIDESC, porque eu achei ele interessante, na medida em que ele fala que para se garantir o melhor estado de saúde possível, o acesso à água limpa e potável, condições sanitárias adequadas, fornecimento adequado de alimentos são uma nutrição adequada, uma nutrição adequada, um alojamento adequado, condições de trabalho e do meio ambiente saudáveis e acesso à educação e informação sobre questões relacionadas com a saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva.
Outro aspecto importante é a participação da população em todo o processo de tomada de decisão sobre questões relacionadas com a saúde nos planos comunitários, nacional e internacional. Então olha que interessante, até questão de educação sexual e reprodutiva está sendo falada aqui. Pô, como é que você pode controlar epidemias sexualmente transmissíveis se você não tem uma educação sexual nas suas escolas? E aí vem os caras lá falar sobre escola sem partido para não falar sobre essas coisas, né? Não tem nada na cabeça. Vai falar que a camisinha é pecado. Beleza, e aí eu vou entrar agora nos 2 pontos mais interessantes aqui da nossa aula. Em regra, o que a gente falou até agora, direito à saúde tem que ser fornecido. Não, para de olhar aqui, olha pra mim. Direito à saúde tem que ser fornecido. Então eu tenho uma condição, alguém me analisou, verificou que eu tenho a mesma condição, que eu preciso de um tratamento X. Mas na hora de conseguir o tratamento X eu não consigo. O que eu estou dizendo aqui é que você vai entrar com uma ação na vara da infância, pode ser uma ação de obrigação de fazer, pode ser um mandado de segurança. Eu prefiro entrar com a ação de obrigação de fazer, porque me garante, tampei aqui, porque me garante, se for o caso, a possibilidade de instruir melhor no longo do processo, né? Fora que me dá direito a honorários também. Mandado de segurança tem uma discussão se cabe ou não cabe. E é sempre bom encher o dinheiro da IDEP. Mentira, é porque quando você trabalha com política pública e você entra com muitas ações ao mesmo tempo, você percebe que a questão dos honorários acaba sendo uma forma de você, de certa forma, fazer uma pressão contra o ente para que ele invista em determinadas questões mais afetas ao público da Defensoria Pública. Litigância estratégica também é isso. Então, quando você tem muito uma questão relacionada ao seu público, à sua classe, e você entra com isso, o poder público, na hora de distribuir os recursos, fala, deixa eu atender primeiro o que a Defensoria está falando, porque ele está me dando trabalho, os outros não. Então, isso também é uma forma de você conseguir fazer modificação. Mas, enfim. Então, em tese, você tem que me dar, é isso que eu estou te falando. Direito subjetivo, pá. Mas aí começam a ter algumas complicações que começaram a ter questionamento para saber se, de fato, o Estado, em sentido amplo, tem que ser obrigado a fornecer ou não. E a primeira delas é a seguinte. E se, eventualmente, o poder público não tiver colocado tal tratamento, tal medicamento, seja lá o que for, nas suas relações de oferta? Bom, numa primeira análise, a jurisprudência sempre foi muito contrária a esse tipo de argumento. Porque, afinal das contas, quem faz as relações dos tratamentos, os medicamentos que vai fornecer é o próprio ente devedor. Pô, muito cômodo para você, ente, que vai ter que fornecer os medicamentos, colocar uma lista totalmente enxuta, para depois não ser obrigado a fornecer muita coisa. Então, sempre se utilizou o argumento de que não se pode utilizar o próprio ente para se defender, né? Mas isso acabou sendo levado para o STJ e acabou sendo decidido naquele RESP paradigmático que virou o paradigma da repercussão geral, tema 106, que acabou colocando alguns critérios específicos para esse tipo de fornecimento. Então vocês vão ver que traz uma certa limitação, mas de certa forma também traz uma garantia, tendo em vista que os tribunais Brasil afora estavam dando alguns tipos de decisões diferentes. É importante vocês saberem isso. Então, beleza. Cada ente tem a sua relação, né? Tem a relação nacional, estadual, municipal. Então, como que eu posso exigir que o poder público me forneça o medicamento ou tratamento se não tiver naquela relação? Primeiro, tem que ser comprovado por lado médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Parece muito ok esse tipo de exigência. Porque normalmente, quando você faz um pedido de medicamento, para você comprovar o interesse de agir, você precisava primeiro mostrar documentalmente que você tinha moléstia. O médico tem que indicar qual que é o tratamento e você precisava preferencialmente da negativa do ente. Óbvio que se você faz o protocolo do pedido e passa aí tempos e não houve qualquer resposta, o ente é omisso e por conta disso a omissão também pode ser judicializada, né? Mas tem que, a princípio, ser provado isso daí.
O que o STJ está tentando compatibilizar é falando o seguinte: olha, cabe ao executivo colocar nas suas relações aqueles medicamentos que são ofertados para cada moléstia. É complicado também exigir do poder público qualquer tipo de marca ou qualquer tipo de medicamento se tem um igual ou similar que faz a mesma coisa. Porque nós temos que primar pela otimização dos recursos públicos. Então, vamos pensar que para a doença A, você tenha 3 tipos diferentes de remédio. Que um deles tem um composto diferente, o terceiro tem um composto diferente do segundo. Mas eles servem para a mesma coisa. E o segundo é o mesmo composto do primeiro, só que o primeiro é um genérico do segundo. Por que eu vou obrigar o Estado a fornecer o que não é genérico só porque o médico escreveu? O que inclusive pode mobilizar uma indústria da saúde, na indústria da farmácia. E por que eu vou obrigar o Estado a fornecer um medicamento com outra fórmula, sendo que ele é mais caro do que o outro, sendo que eles fazem a mesma coisa? Então faz sentido você obrigar que o fornecimento seja do poder público do mais barato que tiver. Por outro lado, se o médico virar e atestar que a marca tal não pode porque gera alergia, já mudou o cenário. Ou que a fórmula tal não pode porque tem um composto que não é adequado para aquele tipo de tratamento, aí já é diferente. Então o que o STJ está dizendo é o seguinte: eu preciso de laudo dizendo da doença e eu preciso de laudo dizendo do tratamento. Até aí normal. Mas eu quero que esse laudo também diga por que os tratamentos do SUS não são suficientes. Se o médico disser o porquê, não tem problema nenhum. 2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. Isso é bizarro. O SUS é universal. Não tem porquê isso, entendeu? Isso é bizarro. Mas para vocês que estão aqui fazendo defensoria, isso não é um grande problema. Na hora que vocês forem fazer o pedido, vocês simplesmente vão juntar a avaliação financeira que foi feita e dizer que a pessoa é pobre na acepção jurídica do termo. Tá cumprido. Entendeu? Até porque, como eu destaco aqui posteriormente, vou deixar vocês lerem isso em casa, o próprio STJ coloca lá no voto. O segundo requisito consiste na devida comprovação de hipossuficiência daquele que requer o medicamento. Não se exige comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas somente demonstração da incapacidade de arcar com os custos. Tá? Então, se a pessoa está na defensoria, eu acredito que ninguém vai reclamar da gente. Nunca me opuseram, tá bom? Terceiro, existência de registro na Anvisa do medicamento. O primeiro é muito razoável, o segundo é absurdo, mas pra gente não tem muita diferença. O terceiro é interessante. Tem que ter registro na Anvisa. Por que tem que ter registro na Anvisa? Porque a questão do registro ou não na Anvisa estava sendo analisado pelo STF. Então o STJ preferiu se abster desse debate, deixar o STF debater isso daí num recurso extraordinário, que é tema de repercussão geral número 500, que a gente vai ver mais à frente. Então, para ficar com o mínimo de certeza, tem que ter registro na Anvisa. Esse é o nosso campo de delimitação. Trouxe aqui ainda para vocês duas coisas. Primeira, foi feita a modulação dos efeitos nessa decisão. Salvo o melhor juízo, é a primeira vez que foi feita a modulação dos efeitos em repercussão geral no STJ. Esses requisitos somente passarão a ser exigidos para os processos distribuídos a partir da conclusão do julgamento. E no que diz respeito ao laudo médico, não tem como a administração ficar questionando se o medicamento A ou o medicamento B é viável, se o C é melhor. Quem tem que dizer o que é ou o que não é o médico, ele que é a pessoa responsável conforme o Código de Ética Médica, não podendo o administrador argumentar contrariamente. O que eles podem argumentar é que existe medicação com tratamento similar. Aí você volta lá no médico, o médico me ratifica o que ele disse, ou ele fala, ah não, de fato existe esse, e aí ele muda. Por isso que eu prefiro a obrigação de fazer e não mandado de segurança. Então, é muito importante esse julgado do STJ, vocês precisam saber. Aí nós temos o caso do STF. E o caso do STF vai fazer o seguinte, ele vai analisar a necessidade, a possibilidade ou não de exigir do poder público aqueles medicamentos e tratamentos fora da lista da Anvisa.
E aí, quando a gente fala de medicamentos e tratamentos fora da lista da Anvisa, a gente pode estar falando de dois tipos de tratamentos ou medicamentos. Aqueles considerados novos e aqueles considerados experimentais. Por experimentais, se compreendem aqueles tratamentos ou medicamentos que ainda não tem qualquer estudo, ainda que numa agência internacional, que demonstre a viabilidade e que dê uma confiança de que, de fato, aquele tratamento é viável para os casos em concreto. Há eventuais suspeitas, há algumas pesquisas não concluídas, mas nenhum depósito de certeza em alguma agência renomada internacional que ateste pela efetividade desse medicamento ou tratamento. Esses são os experimentais. Os tratamentos e medicamentos novos, por outro lado, são aqueles que já têm o seu reconhecimento de eficácia por agências internacionais ou mesmo nacionais, se houver, sobre a sua efetividade. É que no Brasil a gente não tem muito isso, né? Por isso que a gente perde muito capital de propriedade intelectual, porque ou a gente vende para laboratórios estrangeiros ou você não desenvolve pesquisa. Então, nos medicamentos e tratamentos novos, você tem comprovado a efetividade e eficácia desse tratamento, mas ainda não foi incorporado pela Anvisa. Entendeu? Então a gente pega justamente os casos que o STJ não decidiu. São os casos não previstos, não registrados na Anvisa. E como que o STF decidiu isso daí? Como eu falei para vocês, repercussão geral, tema 500, esse é o paradigma. Fixou a seguinte tese. Primeiro, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, aqueles que não têm nenhuma prova de comprovação da sua eficácia. Então nós vamos falar sobre os medicamentos novos agora. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra, o fornecimento de medicação por decisão judicial. Então, como regra, nem os novos nem os experimentais podem. Mas, excepcionalmente, é possível a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar pedido, prazo superior previsto na Lei 3.411 de 2016. Aí vocês dão uma olhadinha lá, acho que alguma coisa em torno de um ano, meio ano, alguma coisa assim. Quando preenchidos 3 requisitos. Existência de pedido de registro do medicamento no Brasil. Então, eu tenho que ter feito o pedido de registro, mas a Anvisa que está demorando. A menos que nós estamos falando de um tratamento ou medicamento que é de doença rara ou ultra rara. Porque, pô, imagina, uma doença ultra rara, só existe 2 no mundo. A chance de já ter sido feito o pedido de inclusão disso na Anvisa é quase zero. Se é uma doença ultra rara, surgiu agora, né, caso de órfã, né? Medicamento órfão para doença rara, pô, o negócio surgiu do nada. Exigir que já tenha sido feito o pedido e aí esperar o prazo de 1 ano, a pessoa morreu até lá. Então não é razoável. Professor, só uma pergunta. Esse pedido do registro, ele é feito pela farmácia que criou o remédio? Tem que dar uma olhada na lei. Tem que dar uma olhada na lei no que ela fala. Aí eu já não me recordo. 2. Existência de registro do medicamento em renomada agência de regulação no exterior. Ou seja, isso diz com todas as letras, nós estamos falando dos medicamentos novos. E inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Então, repetindo. Medicamentos experimentais estão excluídos. Medicamentos novos tem que ter feito pedido para registro na Anvisa e ela estar em mora, ou ser alguma coisa extremamente rara. E além disso, inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Obviamente, e aí a gente cai de novo naquilo que o STJ tinha feito. Obviamente, se o médico diz que não tem substituto terapêutico adequado, a gente volta para a possibilidade de sim ser obrigado a fornecer os medicamentos novos. E ainda veio mais essa condição. As ações que demandarem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Por conta disso, qualquer propositura de ação de tratamento ou medicamento relacionado a tratamento ou medicamento novo é competência da Justiça Federal. Não pode mais ser proposto na Justiça Estadual. Tá? E quando a gente fala sobre esse tipo de medicação, eu quero falar sobre canabidiol.
tá? Canabidiol é o exemplo que eu gosto de falar quando nós estamos falando sobre medicamentos novos. Canabidiol é uma substância extraída da cannabis sativa e que, com ela, muitos tratamentos podem ser realizados, principalmente quando nós estamos falando sobre autismo. Algum câncer também? Epilepsia. Epilepsia sim. Alguns remédios, alguns tratamentos com canabidiol já estão registrados na Anvisa. Então, quando nós estamos falando nisso, nós não estamos falando sobre medicamentos novos, nós estamos falando da regra geral. Mas muitos outros tratamentos não estão. O que então faz com que nós tenhamos que cair para essa regra do STF, essa regra nova. Já foi inscrito? Existe substituto? Se não for o caso, Justiça Federal. Sobre esse assunto em específico, eu ainda quero falar algumas outras coisas. Duas decisões interessantes. Uma do STJ e uma do TJ São Paulo. O STJ decidiu, antes da decisão do STF, mas já acho que não conflita, pela possibilidade de autorização para os pais que possuem um filho que necessita de tratamento com canabidiol, de fazer a importação dessa substância sem que a Anvisa ou a União cause qualquer tipo de embaraço. E da onde que veio essa decisão? Veio no seguinte sentido: o direito à educação tem que ser prestado, o direito à saúde tem que ser prestado. Nós estamos causando empecilhos para o canabidiol porque ele não foi registrado, mas ele já tem comprovação de eficácia por órgãos estrangeiros, ou seja, não é medicamento experimental, é medicamento novo. Então não é algo que com certeza vai fazer mal para a pessoa. Na verdade é mais uma burocracia interna do que externa. Então, como a Anvisa é a nossa, é o nosso órgão, né, a nossa autarquia para decidir o que pode e o que não pode de acordo com as nossas normas de segurança sanitária, nós não somos obrigados a fornecer. Pelo menos era o que se pensava ainda, né? O STF já autoriza agora sim a fornecer. Mas o pensamento do STJ, se eles querem arcar com as suas próprias despesas, pelo custo, pelo risco em relação ao seu filho, nós não podemos causar qualquer tipo de embaraço. Teve uma mãe tida até como traficante, um absurdo. E é aí que a gente vai entrar para o segundo caso. Tem uma decisão paradigmática concedida pelo TJ de São Paulo, é esse HC aqui, em que a mãe de uma criança que tinha autismo entrou com o HC, né, o salvo-conduto, para que pudesse ser possível ela plantar e cultivar o pé de maconha para extrair da maconha o óleo para poder então fazer o tratamento de seu filho. E foi dado o HC, foi dado esse salvo-conduto pelo prazo de 1 ano para a produção artesanal desse óleo, sendo que eventualmente pode ser renovado esse salvo-conduto posteriormente. Então são as decisões mais importantes que vocês têm relacionadas aos fornecimentos de medicação. Medicamentos registrados na Anvisa, mas não previstos nas regulamentações do SUS. Medicamentos não previstos na regulamentação do SUS novos. Os experimentais, que não vão ser admitidos. E essas duas decisões aqui, da importação do canabidiol e também esse HC de salvo-conduto. Acabou o tempo, né? Tem bastante coisa ainda para falar, mas tudo bem. A gente guarda mais um pouquinho para a próxima aula. Valeu, galera. Até mais.